Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos. A administração Bush, seus verdadeiros e egoístas objetivos são apoderar-se dos recursos naturais do mundo. Amam a ditadura cubana. Com a Revolução Cubana! A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nessa hora é mais importante que nunca. E acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. O povo ha sido vítima do saqueo do capitalismo. El otro imperialismo, el lobo feroz, el otro lobo feroz. Os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das Farc. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a Farc e para com a família do comandante Marulanda. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos vencerão. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. Que viva el Foro de Sao Paulo. ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Hasta la victoria final! Essa duplicidade de estratégias do governo Lula, uma estratégia destinada a conquistar a popularidade, tá certo? E a outra, a desmantelar o Estado e a sociedade para aumentar o poder do esquema esquerdista, de modo que este acabe engolindo o Estado e a sociedade. O Estado ele já praticamente engoliu inteirinho. Essa duplicidade, ela emana da situação característica do que eles chamam de governo de transição. Quer dizer, um governo de transição para o socialismo, ele não pode ir totalmente para um lado, nem totalmente para o outro. Quer dizer, ele não pode administrar seriamente o país, porque daí ele vai consolidar a ordem estabelecida. A ordem, o governo constitucional democrático, etc, etc. Também não pode destruir tudo de uma vez, porque senão ele será prejudicado nas eleições. Então ele tem que ficar nesse jogo meio a meio. A esta duplicidade se acrescenta uma segunda duplicidade, que é a tradicional estratégia da pressão de cima com a pressão de baixo. Você vê que ao longo dos últimos tempos, o governo tem lançado uma série, vamos dizer, de novas legislações e regulamentos que oprimem o cidadão por tudo quanto é lado. São regulamentos desarmamentistas, trabalhistas, ecológicos, gaysistas, tá certo? Africanistas, criancistas, etc, etc, que se você for ver direitinho, cada cidadão brasileiro estará sempre fora da lei, porque algum desses regulamentos vai pegá-lo. Tá certo? Então, se todos os cidadãos são colocados fora da lei, tá certo? Isso automaticamente coloca o governante na posição confortável de que ele pode destruir qualquer pessoa ou grupo que ele deseja a qualquer momento. Então só resta selecionar quais que lhe interessa destruir e quais que lhe interessa manter. Ao mesmo tempo que existe esta pressão de cima, quer dizer, você vai acumulando regulamentos cada vez mais opressivos sobre o cidadão, você dá rédea solta aos bandidos. E dá rédea solta aos bandidos por um motivo muito simples. O governo tem essa parceria política com as Farc, que está bem documentada, não só nas atas do Foro de São Paulo, mas na constante troca de mensagens, em que um fica fazendo agradinho no outro, e também nas constantes visitas, em que os líderes das Farc são bem recebidos e protegidos. Se mostra, por exemplo, nessa recente iniciativa do PT, e tão logo foi preso o representante das Farc, que houve uma mobilização nacional do PT para soltá-lo, exatamente como aconteceu com os sequestradores de Abílio Diniz e Washington Oliveto.
Quer dizer, isso já basta para mostrar a articulação entre organizações legais e ilegais. Então isso quer dizer que o que acontece na área da segurança não é que o governo é omisso, não, o governo está agindo, ele está agindo a favor da bandidagem, porque isso lhe interessa. Agora, também lhe interessa eliminar 2 ou 3 quadrilhas que são concorrentes das Farc. As Farc hoje já têm praticamente o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, tá certo? Mas havia ainda umas outras quadrilhas antigas que provavelmente não quiseram entrar no jogo da Farc, então essas são perseguidas e o governo então mostra lá os traficantes presos, né, para se glorificar de estar restaurando a ordem e a justiça. Mas o fato é que a prova de que não está restaurando a ordem coisíssima nenhuma é que o Brasil é o único país do mundo onde o tráfico de droga está crescendo. No mundo inteiro ele está estacionário. No Brasil, segundo dados da ONU, ele cresce 10% ao ano. Tá certo? É uma coisa absolutamente escandalosa. Agora, isso aí é fruto da incompetência pura e simples? Bom, pode ser incompetência, mas novamente não é pura nem simples. Ou como diria Shakespeare, por trás dessa loucura existe um método. Quer dizer, é uma irracionalidade aparente, ocultando uma racionalidade muito funcional, só que não destinada a cumprir os objetivos nominais, e sim destinada a cumprir os objetivos da Revolução Continental. Muito bem, isso quer dizer que neste processo, vamos dizer, de tomada de poder pelas organizações da esquerda, a parte, vamos dizer, da hegemonia cultural já está realizada desde a década de 80. Isso quer dizer que na década de 80 a esquerda já dominava 100% das redações, do movimento editorial, do sistema de ensino e de todos os canais de ação cultural que existem. Tá certo? Hoje em dia, essa esquerda revolucionária já domina o Estado. E também o processo de desmantelamento da ordem social, tá certo, já está muito avançado. Tá certo? Agora, faltou, vamos dizer, as organizações de massa de esquerda estarem prontas para o grande golpe, para a tomada do poder, para a insurreição. Eles não estão prontas para isso ainda, porque o território é muito grande. Por mais que o MST cresça, MST, CUT, etc., ainda falta alguma coisa. Então isso quer dizer que o governo Lula até que conduziu as coisas muito bem do ponto de vista, não do interesse nacional, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária. Mas, como disse, alcançou um limite natural. Quer dizer, está chegando o ponto de ruptura entre a ordem e a desordem, tá certo? Antes de que o aparato insurrecional esteja pronto para entrar em ação. Então, por outro lado, é necessário ver que, pelo lado da direita, dos conservadores, etc., etc., nós temos uma história de 40 anos de omissão. Quer dizer, quando nos anos 90 houve aquela propaganda de que o comunismo morreu, todo mundo acreditou. Tá certo? E eu me lembro até que eu mesmo, quando continuei escrevendo sobre o Foro de São Paulo, etc., fui acusado pelo Otávio Frias Filho de estar espancando cavalos mortos. Hoje nós vemos aí o cavalo continental, né, escoiciando todo mundo. Tá certo? E o seu Otávio Frias Filho jamais escreveu um artigo dizendo: olha, eu estava errado, o Olavo de Carvalho estava certo, eu sou uma besta quadrada, eu não entendo nada de política. Ele jamais confessou isso. Tá certo? Não é porque seja uma besta quadrada, é porque ele também tem interesse, também está nesse esquema. A Folha de São Paulo é o órgão oficial da USP. E a USP é o centro gerador de todo este esquema. Tanto o PT quanto o PSDB nasceram dentro da USP. Foram planejados ali dentro. Tá certo? E ambos foram secundados e foram socorridos desde o começo e até hoje por poderosas forças internacionais, como essas fundações, Ford, Rockefeller, etc., etc., que não tem nada a ver com o interesse nacional americano, mas justamente ao contrário. São organizações globalistas empenhadas em destruir a soberania nacional americana, tá certo? E substituir, vamos dizer, a América tal como a conhecemos, primeiro pelo que eles chamam de comunidade norte-americana, que é a fusão de México, Estados Unidos e Canadá. E segundo, por um governo mundial sediado na ONU, que a maior parte das pessoas não sabe, mas já existe decisão da ONU, aprovada pela própria Assembleia Geral, de transformar-se em governo mundial no prazo de 10 anos. Graças, vamos dizer, à cumplicidade da mídia, das grandes empresas de mídia, sobretudo o Globo e a Folha, tá certo? E graças à omissão ou estupidez, ou talvez ao colaboracionismo de muitos líderes ditos liberais ou conservadores, o fato é que falar de comunismo se tornou proibido no Brasil, enquanto isso, vamos dizer, o chamado cadáver do comunismo, né, foi mostrando cada vez um vigor físico e mental cada vez mais extraordinário. Quer dizer, e hoje está no poder praticamente toda a América Latina. Tá certo? Muito bem.
Então já não existe mais uma oposição conservadora que funcione. E que nós temos que fazer alguma coisa para criar lideranças que possam, mais cedo ou mais tarde, espero antes mais cedo do que mais tarde, tá certo? Primeiro compreender a situação, porque não adianta você querer agir se você não compreende a estratégia do inimigo como um todo, tá certo? E durante esses anos que se passaram, nem mesmo para você fazer um grupo de estudos, para organizar, para estudar a estratégia da esquerda latino-americana, nem isso foi possível. Tá certo? Eu tentei várias vezes, mas isso foi boicotado por todas as maneiras possíveis e imagináveis, tá certo? Inclusive por altos oficiais das nossas Forças Armadas, aos quais eu pedi auxílio para o empreendimento desse estudo e que, fingindo apoio, o negaram. Eu não vou dar os nomes porque não interessa. Nós estamos com um atraso estratégico de pelo menos 40 anos em relação à esquerda latino-americana, porque a esquerda jamais parou de se reunir, fazer diagnósticos da situação e agir coordenadamente para a tomada do poder no continente. Ao passo que a chamada direita foi largando tudo e chegou a um ponto, vamos dizer, em que a única direita que existe, nominal, é o PSDB, que é um partido socialista e que colabora com o esquema petista, tá certo? Desde que existe. Então isso quer dizer que aí você tem realmente a estratégia das tesouras, você tem o domínio, é o mesmo esquema, domina o governo, domina a oposição. Assim realmente não é possível. É claro que dentro do PSDB tem elementos que não participam desse esquema e de vez em quando, tá certo, dizem até alguma coisinha que preste. Tá certo? Mas isso não basta. Quer dizer, nós temos não é normal um país que só tem esquerda. Todo país tem que ter esquerda, tem que ter direita. Como na Inglaterra tem os trabalhistas, os conservadores, aqui tem os democratas, os republicanos. Isso é a situação normal. Agora, acontece que a esquerda nacional não é realmente a esquerda democrática. A esquerda democrática é aquela que aceita participar do rodízio de poder. Ela não disputa o poder, ela disputa apenas o governo. Quer dizer, ocupa o governo durante um certo tempo, ciente de que nas próximas eleições ela pode perder o seu lugar e ceder o lugar a um adversário que desfará tudo o que ela fez e fará tudo completamente diferente. Isso é que é o processo democrático normal. Agora, o PT e o núcleo de partidos esquerdistas que o assessora, não é esquerda democrática de maneira alguma. Por quê? Porque eles querem fazer mudanças profundas e irreversíveis. Mudanças que não possam ser corrigidas pelo próximo governo. E querem, sobretudo, não só querem, como já fizeram, tá certo? Eliminar a existência de uma direita funcional. Aceitar, no máximo, vamos dizer, uma direita biônica, que é o próprio PSDB. Tá certo? Então, quer dizer, esse partido, essa esquerda brasileira, essencialmente antidemocrática em todos os seus aspectos. Então, isso quer dizer que, tomando consciência da gravidade extrema da situação, o pessoal do Farol da Democracia decidiu, então, partir para um trabalho de esclarecimento, sobretudo do empresariado, e tentar conseguir o apoio das pessoas interessadas para que possamos começar a formar lideranças. Liderança não é somente o sujeito capaz de falar em público, de se apresentar candidato, não é isso. Nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar a hegemonia cultural da esquerda. Tá certo? Se você entra em qualquer livraria brasileira, tá certo? Você praticamente só tem livro esquerdista. Se você pega a imprensa, você só recebe as notícias pelo viés esquerdista, sobretudo da grande mídia americana. Então, dentro desse panorama, você não tem espaço para a formação de ideias liberais ou conservadoras. A argumentação liberal sempre se limitou aos aspectos econômicos e administrativos. Então não adianta você reagir num ponto, tá certo? Enquanto o adversário está atacando em todos os pontos simultaneamente. Quer dizer, sempre assim, a esquerda tem uma estratégia abrangente e ela encontra da parte de liberais e conservadores uma resistência pontual, ou com relação à economia, ou com relação à corrupção, etc, etc, e sem nenhuma estratégia de conjunto. Houve, de fato, da parte dos liberais e até conservadores, uma recusa de criar uma estratégia geral. Quer dizer, parece que o pessoal, vamos dizer, foi hipnotizado pelo discurso da esquerda, tá certo? Ao ponto de se recusar a enxergar a existência da estratégia esquerdista latino-americana e, portanto, ao ponto de se recusar a criar uma contra-estratégia. Partindo da constatação da existência dessa estratégia revolucionária abrangente e da necessidade de reagir contra ela também de maneira geral e abrangente.